Bom dia a todos. Estamos mais um momento de live da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. E nesse dia de quarta-feira, vamos ouvir a professora Marta Citoni. Marta Citoni, vou apresentar, é membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Ver se a professora Marta já está entrando aqui. Vamos ver. Professora Marta Citoni é mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e é doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa. A professora Marta Citoni também é professora de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho da PUC do Rio Grande do Sul. Então, ela vai nos falar hoje sobre o tema a saúde do trabalhador em épocas de Covid. A questão dos afastamentos, então ela vai fazer uma abordagem trabalhista e previdenciária. Vai nos brindar com essa. Aqui está a professora Marta, vou ver se eu consigo. Então, um bom dia, muito obrigada aos amigos que estão entrando. Já vi o Boris, a Luciele, o Matheus, a Aline. Oi, professora, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Marta, não sei se me escuta bem, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu ver se eu me organizo aqui para colocar o celular. Só um pouquinho, porque hoje eu estou sem o tripé. Vamos ver se a gente consegue se organizar bem. Tem que dividir até o tripé aqui em casa. Tudo tem que ser dividido. Nós estamos trabalhando com uma infinidade de novos conceitos. Isso aí. Então, professora Marta, eu já lhe apresentei. É uma alegria que a senhora fale para nós aqui da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. E tem sido uma alegria fazer esses encontros, porque a gente fica conhecendo o trabalho dos colegas da Academia. Então, é uma alegria a senhora nos falar hoje sobre esse tema tão importante que é a saúde do trabalhador. Então, eu gostaria de lhe deixar a palavra, professora. Muito bem, Luciane. Agradeço as palavras aí. Eu acho que é uma alegria minha de poder estar aqui participando. Eu acho esse momento extremamente importante para a troca de ideias, né? Se tem uma coisa que eu venho aprendendo nesse momento de pandemia e da necessidade do isolamento social, é que nós devemos e podemos nos valer das mídias e das sistemáticas para pulverizar conhecimento, né? E oportunizar, enfim, novas compreensões, novas visões, novas formas de entender o mundo e, quem sabe, a partir disso, construir um mundo melhor para todos nós, né? Agradeço a oportunidade, te parabenizo por essa iniciativa, né, por estar encampando nesse momento tão importante essas lives por intermédio da academia. Já agradeço de plano aqui a nossa audiência, né, aos colegas de academia, aos alunos, enfim, aos profissionais do direito que estão aí nos acompanhando e visualizando esse tema. A minha ideia aqui é trabalhar um pouquinho um conceito que vem aparecendo com frequência, né, e que me parece que vai ser extremamente importante de ser visto a partir da sistemática da pandemia, que é a questão relacionada à saúde do trabalhador. Eu procurei fazer um corte nessa estruturação para que nós pudéssemos observar, num primeiro plano, as disposições contidas na medida provisória 927 e, a partir dela, debater qual o cenário que vem se desenhando para essa estruturação de controle, de cuidado, de preocupação no tocante à saúde do trabalhador. E, para tanto, né, eu acho que nós precisamos aqui, antes de mais nada, compreender certos conceitos e também a pretensão existente na própria MP quando envolvida. A medida provisória, sem sombra de dúvida, ela teve um foco muito importante, que foi no sentido de, primeiro,
determinar, né, o nosso estado de calamidade, o que ocorre até dezembro desse ano, e, ao mesmo tempo, tentar localizar nessa sistemática sistemas protetivos para manutenção das laborais e uma continuidade dessa estruturação, vamos lá, com a menor perda possível, né, no sentido econômico e também no sentido laborativo. Então, ela vem trabalhando uma infinidade de conceitos associados, aplicados à relação de trabalho, né, seja no tocante ao trabalho em home office, seja a oferta de férias, contratuais, todas as estruturas vinculadas, e lá, num determinado momento, ela toca também num assunto muito importante, que é o reconhecimento ou não da contaminação do Covid-19 como doença ocupacional, né? Como doença... Pois bem, professora, só para a senhora respirar e a gente conversar um pouco, pensando assim que a gente tem o referencial do artigo 225, a gente tem o referencial do meio ambiente do trabalho, né? A gente tem o artigo 200, aliás, da Constituição fala em meio ambiente do trabalho, a gente tem o artigo 196, que a garantia da saúde por parte do Estado. Então, eu acho que esses paradigmas constitucionais são importantes, né, no momento que eu articulo o direito à saúde como um outro direito social ali no artigo 6º da Constituição. E lendo um pouco a teoria do direito à saúde, ele é um direito que se desenvolve junto com outros direitos. Então, essa concorrência, essa conexão, essa, digamos, conformidade desse direito à saúde com os outros direitos. Então, isso me parece importante no momento que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem problema de moradia, água sanitária, acesso à justiça e internet, enfim. Então, só para colocar no contexto maior, mas aí voltando para a nossa MP, parece que a MP não é que esqueceu isso, mas ela tem uma preocupação mais específica com o trabalho e vinculando com a saúde. Exato. E, por outro lado, e dando preferência, obviamente, à saúde, né? Então, parece que a saúde adquire um valor maior, mas a MP faz algumas ponderações. Então, eu queria lhe perguntar esses afastamentos assim que a gente tem em razão da Covid, como é que a nossa ordem jurídica, digamos, a nossa ordem jurídica pandêmica de excepcionalidade, como é que ela contempla esse afastamento. Então, seria meu primeiro questionamento para a gente ir adentrando. Então, Luciane, esse é o nosso grande problema. Salvo o melhor juízo, a MP, ela nos trouxe aqui uma preocupação associada não propriamente ao meio ambiente, mas à manutenção dos vínculos laborais e, mais do que isso, a manutenção da atividade empresarial, né? E de uma forma incorreta, salvo o melhor juízo, abrupta e com um pouco pensar, dada a necessidade de urgência, estabeleceu no artigo 29 uma circunstância no sentido de dizer que a eventual contaminação por intermédio do Covid-19 não seria tida como acidente laboral, salvo naquelas atividades essenciais, quando comprovado o nexo de causalidade. Por que eu entendo que houve, na verdade, uma interposição abrupta da MP? Porque ela contraria os próprios dispositivos da Lei 82.13 de 91. E, ao assim fazer, nos traz mais dificuldade do que solução, né? O artigo 19 a 21 da Lei 82.13 vai relatar ali quais são as circunstâncias reconhecidas como acidentes e doenças ocupacionais. E no artigo 20, parágrafo 2º, há uma menção que as doenças endêmicas não são reconhecidas como acidente, exceto quando demonstrado o nexo de causalidade, né, entre a atividade exercida e aquela disposição. Ora, então, já tínhamos esse nexo causal na nossa lei previdenciária, digamos. Já tínhamos. E aí me parece que, na verdade, houve uma característica abrupta da estrutura da MP, porque ela simplesmente estabelece um conceito aqui de ausência total e absoluta do acidente, né? Prefixando eventual necessidade de comprovação de nexo causal para as atividades essenciais.
Primeiro que essa prova é uma prova diabólica, né, para a figura do trabalhador. E a própria sistemática do princípio da proteção, a sistemática relacionada à dificuldade, né, de comprovação nessas circunstâncias, nos permite, e o ASO, a Justiça do Trabalho e a Justiça Previdenciária como um todo vem reconhecendo essa estrutura, que o nexo causal é um nexo de comprovação do empregador. Né? Então, ele que, na realidade, vai ter que demonstrar que cumpriu todos os requisitos, todas as regras e todas as estruturas para que essa doença não tivesse sido desenvolvida e realizada neste ambiente. Né? Parece que, em função das diversas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, em uma decisão liminar, observou essa circunstância. Né? E, ao observar, excluiu, né, por hora, né, o efeito dessa aplicação do artigo 29 e também do artigo 31 da medida provisória. Por um lado, é positivo, se reconhece que existe aqui uma prova diabólica e, portanto, impossível, impraticável de ser desenvolvida pela figura dos trabalhadores, mas, por outro, também, essa posição do STF não adentra efetivamente no cerne da questão que foi o estabelecido pela MP. Como eu enxergo, tá? Eu acho razoável quando nós temos aqui uma intenção de determinar ou limitar as estruturas e circunstâncias acidentárias, né, ou de doenças ocupacionais tocante ao Covid. Nós temos uma doença mundial, né? Ela é endêmica de fato, nós estamos aqui diante de uma circunstância de contaminação em qualquer ambiente, e existe uma preocupação e uma dificuldade efetiva, quer da parte do trabalhador, quer da figura do próprio empregador, do desenvolvimento ou do reconhecimento de onde houve o desencadeamento dessa estrutura. Eu não tenho dúvida... Professora, eu acho assim que seria talvez a gente pensar em fazer aquelas distinções de doença ocupacional, porque, por exemplo, para o médico, poderá ser uma doença até decorrente do exercício da ocupação, mas para outro profissional, não tanto. Então, acho que essa distinção me parece que poderia ter sido melhor desenvolvido, talvez, nos votos do... Mas, enfim, a própria lei também não fez essas distinções, a própria MP não fez, né? Então, se a senhora pudesse... Exatamente. O que acontece? Essa distinção ela também é prevista no artigo 20 da Lei 83 de 91. E ele estabelece que vão ser considerados ou equiparados a acidente de trabalho típico, né, nos termos da legislação, o inciso primeiro, doença profissional, assim entendida produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho da Previdência Social. Bom, aqui nós temos aquelas doenças típicas, oriundas de determinadas atividades e que estão muito associadas, né, ao ambiente insalubre, perigoso ou estruturações próprias destas atividades em si. Né? São aquelas moléstias características, reconhecidamente características de uma determinada atividade. E depois nós temos as doenças do trabalho, que são aquelas entendidas como adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então, são circunstâncias em que, por um descontrole do nosso meio ambiente do trabalho, por um descontrole relacionado à oferta, né, dos equipamentos de proteção individual e coletiva, enfim, podem ocasionar aqui um reconhecimento de uma... Né? Dentro dessa sistemática, eu diria que o Covid-19 está mais para a doença do trabalho do que propriamente para a doença profissional. Né? Então, é um fator de risco associado. Qual o nosso problema, né, Luciane, quando a gente observa a redação estabelecida na medida provisória, então no artigo 29 da lei aqui. O artigo 29, ele procurou de uma forma rápida solucionar esse problema, né, no sentido de uma certa proteção para o trabalhador. E dispôs, então,
literalmente, que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ao estabelecer, ele sequer limitou a estrutura de reconhecimento ou não dessa figura do coronavírus para as atividades essenciais. Ele deixou um tipo aberto. Então, Covid-19... Ou mesmo para os médicos, digamos, ou para os enfermeiros, o pessoal da saúde, não? Exatamente. Ele deixou um tipo aberto. Então, não é reconhecido, exceto se o proceder na comprovação do nexo de causalidade. Ora, se assim é, qualquer um de nós que tenha adquirido o Covid-19, né, e que imagine que isso possa ter ocorrido em função da sua atividade laborativa, tem viabilidade de reivindicar, desde que, segundo a medida, comprovado o nexo causal. Bom, o STF vem e faz menção de que a prova do nexo causal pela figura do trabalhador é prova diabólica. Portanto, retira ou exclui o efeito da aplicação desse artigo. Assim, ao assim fazer, transmite outra vez para a figura do empregador o reconhecimento dessa circunstância. E isso não fica mais difícil, professora? Eu ia dizer, nos gera uma outra dificuldade interpretativa. Né? Afinal de contas, como eu, empregador, farei prova de que o Covid-19 não foi adquirido no meu ambiente? Né? Por exemplo, se eu forneci máscara e luva e, enfim, conseguir higienizar o ambiente, digamos, para um setor médico, ainda assim derrubaria a presunção de nexo causal ou não, né? Se for um outro tipo de trabalho, o simples fornecimento de equipamento de proteção derrubaria? Nesses dois casos, assim, professor, acho que tem que teria que se distinguir, né? O que seria viável como prova para o empregador, né? Que aí fica uma questão difícil. O que eu tenho observado, né? E como eu compreendo essa estrutura aqui? Me parece que nós vamos precisar fazer uma interpretação hermenêutica e não extensiva. Ou seja, verificar, na verdade, aqueles princípios de proteção do meio ambiente do trabalho que são ligados à pandemia. Qual é a responsabilidade do empregador, né? Que tipo de prova ele pode produzir num momento como este? De que ele ofertou os equipamentos de proteção, de que ele respeitou aquelas premissas, né, da Organização Mundial da Saúde, de que ele estabeleceu o distanciamento necessário, de que ele desenvolveu aqui sistemática de cursos de formação protetiva. É a única prova capaz de ser viável num momento como esse. E aí nós temos um outro problema, que é o seguinte: essa doença não era previsível, não tínhamos ela descrita no nosso quadro e, portanto, também não temos um equipamento de proteção individual que se diga esse é o correto. Né? Ou inclusive, professora, a gente pode se questionar se para uma endemia nem se sabe bem assim os efeitos, o tipo do Covid-19, se realmente é uma doença respiratória. Alguns dizem que é uma doença sistêmica, porque pode atacar diversos órgãos, não se sabe bem nem a conceituação, os alcances, os efeitos da doença, nem tampouco estamos bem longe também, infelizmente, da cura. Né? Então, no momento que o Brasil passa, assim, com quase 17 mil mortos e passando já quase ao primeiro país do mundo, né? Quase 1.000 mortos em uma semana e, enfim, 300 mortos por dia. Então, a gente está numa situação realmente difícil, né? E eu dei uma olhadinha também, professora, na América Latina toda, lamentavelmente, né? Assim, tem dois países que parece melhor, porque adotaram as medidas de isolamento bem drástico nos primeiros momentos, que é a Argentina e a Colômbia. Ontem eu estava ouvindo professores dali comentando, né, as medidas de proteção e como é que conseguiram limitar, que também são países que têm as mesmas dificuldades nossas, econômicas, sociais, enfim, educacionais, mas conseguiram restringir por meios de medidas governamentais. Então, se deram um pouquinho melhor, mas, enfim, a gente ainda está com esse problema, né, social grave, que fica agravado, obviamente, com as desigualdades e com as dificuldades. Então, se não se tem
uma ideia correta, como é que eu vou atribuir ao empregador a possibilidade de limitar? Né? Agora, ainda mais no momento que está se abrindo de novo o comércio, né? Que está já nessa, digamos, segunda ou terceira fase, uns dizem até quarta fase de abertura gradual das atividades econômicas. Sim. Então, isso é preocupante, né? Na medida que também tem uma atenuação da responsabilidade governamental pela MP 966 dos agentes de governo e essa quantidade de regulamentos, né, que deixam também quem é detentor de uma atividade econômica, o pequeno empreendedor tem que estar correndo atrás para entender, e são 60%, não é? Aparece da renda nacional, são de pequenos e médios empreendedores, que tem que entender primeiro, a legislação e segundo, a jurisprudência, como é que o Supremo, enfim, como é que a nossa Corte Constitucional está entendendo. Então, professora, desculpe, mas só para a gente comentar um pouquinho, e a senhora, para voltar a esse raciocínio, então, como o empregador prova, né? Pois é, e mais que isso, essa é a dificuldade, né, Luciane, na realidade. Nós não temos protocolo efetivo do que é essencial ou não para a realização dessa prova. Então, e trabalhando ainda um pouquinho com a MP, um desenvolvimento que também me parece bastante importante é que lá entre o artigo 15 e 17 da medida provisória, o Estado pré-fixa uma possibilidade das empresas reduzirem neste instante, né, os seus cursos internos de formação, os exames médicos admissionais, demissionais, de revisão, dentre outras estruturas. Ora, se eu estou trabalhando um conceito, a pretensão também é a proteção da atividade laborativa, quase uma pegadinha para a estrutura empresarial. Porque, né, se não está acompanhando a rede interna, né, de segurança e medicina do trabalho em tempo real, se eu não estou lá ferindo eventual temperatura, averiguando sintomáticas e desenvolvendo os controles associados. Então, nós ficamos agora com um cenário em que eu tenho uma aparente responsabilidade do empregador no tocante a uma prova de nexo de causalidade, e eu dei para ele, sem dizer o que isso significava, a possibilidade dele reduzir, nesse período, os seus controles internos. Uhum. Se eu tiver, e nós já tivemos aqui no Estado, empresas que, ao reabrir, tiveram um volume muito forte, significativo de nação, tocante à elaboração da sua prova. Né? Então, um aspecto que ficou, salvo o melhor juízo, muito truncado. Uhum. A medida. O que eu penso que poderia ter sido feito, né, nessa questão? Talvez tivesse sido mais inteligente se na medida provisória nós tivéssemos criado uma espécie de benefício próprio para esse momento. Professora, a senhora me vê? Não, está dando um probleminha de som, porque... A senhora me enxerga, professora? A senhora me enxerga? Tá. Eu não consigo te visualizar. Pois é, eu aqui realmente não estou conseguindo mas também fazer. Mas eu vou seguir o raciocínio aqui, Luciane. Nós tentamos... O que vinha dispondo é que, na verdade, talvez a medida provisória tivesse sido mais feliz se tivesse construído uma circunstância de benefício próprio
próprio para o período Covid-19. Raciocinando da corporação, Professora, que é um fator significativo para as estruturas empresariais, entre outras eventuais circunstâncias daqui oriundas, né? E também para a figura do trabalhador, tem... Professora, pode continuar seu raciocínio. Eu não tem problema que eu não apareça aqui, eu não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo agora. Luciane. Aqui. Deixa eu ver se eu inverto aqui. Agora sim. Conhecimento secretário. Agora sim. Agora sim, vamos de novo. Luciane, eu falava aqui que no figura a pretensão foi uma figura, né? Porque na medida como acidente, isenta o empregador da garantia de emprego posterior ao retorno, isenta do recolhimento do FGTS pelo período de afastamento e também uma isenção que para o empregador é importantíssima, a majoração do FAP. Né? E essa margem é muito elevada se os acidentes forem reconhecidos ou se o Covid-19 for reconhecido como uma ocupacional. Para a figura do trabalhador, por sua vez, o reconhecimento acidentário tem uma premissa imprescindível, que é o seguinte: ele não exige carência para a oferta de benefício previdenciário. Então, eu estou diante de um aspecto de necessidade econômica da figura do trabalhador e um aspecto também de necessidade econômica da atenção empresarial. O ideal nessa concepção toda seria ter criado para esse período si própria de benefício previdenciário, né? Ou seja, no lugar de ficarmos discutindo ser ou não ser doença ocupacional, partir da premissa de que precisamos achar uma solução aqui que seja razoável, condizente para ambas as partes, uma espécie de benefício híbrido, em que eu descaracterizaria a necessidade da carência, né? Para a figura do trabalhador, eu posso de emprego, porque eu acho que isso é importante num momento como esse, mas eu isento o empregador do recolhimento do FGTS do período e principalmente da PAP, né? E posso, e acho que devo, né, isentá-lo do adimplemento dos primeiros dias antes da oferta do benefício. Com isso, nós resolveríamos, né? Não haveria a necessidade desse debate ou não doença ocupacional. Porque ângulos de uma circunstância que vai criar uma avalanche de processos na esfera penitenciária. Mudança que nós também temos que levar em consideração quando trabalhamos a oferta ou a premissa desse sistema. E eu até iria mais além. Nós estamos aqui trabalhando por hora somente no conceito de quem contraiu o Covid-19. Sendo, Luciane, são da quarentena, retorno das atividades e de todas as outras infinidade de doenças associadas a esse momento. Né? Já tem se feito estudos aqui, doenças psicológicas, estresse, síndrome do pânico, síndrome de Burnout e outras estruturações. Porque nós fomos abruptamente
todos fomos abruptamente transmitidos para uma nova realidade, né? O trabalho em casa, o desenvolvimento em tempo real de todas as atividades, não só o trabalho, mas a manutenção da casa, a preocupação com a saúde própria e da família, né? Os controles associados. Então, professora, nós teremos, sem sombra de dúvida, uma majoração muito da sua ideia muito forte de outras doenças a partir da pandemia associada. Né? A ideia da hibridez, de criar-se uma figura híbrida. Né? Nós vamos ter que também raciocinar Achei muito interessante. Sim. A ideia seria essa, o tratamento do período posterior, né? Afinal, estamos falando somente, e a medida tratou exclusivamente do Covid, mas essa não é a única doença que vai nos ocasionar prejuízo nesse momento. Nós teremos muitas outras, e provável para o agora e para o depois. Né? Até porque, Luciane, tem um outro dado e um detalhe importante nessa estruturação toda aqui, que eu preciso manter as empresas, eu preciso manter os vínculos laborais e eu preciso salvaguardar a economia para aqueles que não vão conseguir. Sabemos que vamos ter uma necessidade aí. Passamos por uma reforma há pouquíssimo tempo e essa reforma prevista já foi ralo abaixo, se nós levarmos em consideração o momento atual. Né? Então, a localização do sistema que se coadune com o direito do trabalho me parece mais razoável. Né? Nós estamos trabalhando, parece que em caixinhas separadas, né? Previdência, direito do trabalho, assistência. Portanto, é perceptível que se fizermos uma unificação desses cursos, nós não conseguiremos, né, de uma maneira adequada e condizente para o período futuro dessa estruturação. Então, eu tenho essa ideia, não é uma ideia única minha. Muitos doutrinadores da área previdenciária já vêm comentando também sobre professora, esse tema, no sentido de buscar o Supremo Tribunal. Eu queria que a senhora comentasse uma premissa seja híbrida, a decisão do né, Supremo, o que a senhora achou e o que ficou faltando, se ainda teriam outros pontos, enfim, acho que quais seriam as suas críticas e as suas considerações com relação a essa decisão. Perfeito. Tá. Bom, nós ainda não temos. Estão demorando muito, né? Estão demorando muito para publicar. Ler a íntegra do acordo, né? Ou da decisão associada. Eu só acompanhei os votos vinculados a essa estrutura. E os votos, de um modo, eles se tem ainda. Os votos, de modo geral, trabalharam com o conceito constitucional. E eu acho que de uma forma muito acertada, né? No sentido de estabelecer a questão relacionada ao meio ambiente do trabalho, à saúde do trabalhador, como um direito social previsto na disposição do artigo 7º, do artigo 6º da Federal. Eu acho que o STF foi muito feliz nas colocações vinculadas a essa estrutura. Mas, né, eu acho que aqui existe um porém, me parece que ele também fez uma leitura, não, o termo não é exatamente esse, mas uma leitura superficial. Não são doenças ocupacionais, né? E ele também fez tábua rasa de um outro aspecto que é importante. Quando se fixa que o Estado da Covid-19 não vai ser tida como acidente do trabalho, ele abdica
da majoração do FAP. Então, eu tenho aqui uma circunstância previdenciária importante de ser trabalhada e que é importante para as empresas. A majoração do FAP, ela pode dobrar, né, eventual recolhimento previdenciário empresarial, né? Isso por um lapso temporal muito significativo. E como nós já mencionamos aqui, por uma dificuldade de evitar a doença, né? E nós, sejamos honestos, nós, Sim. seja o que for, o vírus está solto, né? Essa circunstância é importante. Então, na medida em que eu tiro completamente o efeito, né, da aplicação, Professora, eu já tinha dito, olha, eu está... as empresas da majoração do FAP. Então, eu percebo nessa estruturação aqui, inclusive, algo que nós, profissionais do direito, teremos possibilidade de debater em processos futuros. Né? Se, ainda que eu tenha reconhecida a Covid, né? Naqueles trabalhadores da minha empresa, como doenças ocupacionais, acidentes, eu tenho dúvidas se ainda que sendo retirada, né, a aplicação do artigo 29, se o empregador não pode dizer, olha, o meu FAP não pode ser majorado por isso, porque houve, né, aqui uma circunstância do próprio Estado dizendo que eu estava liberada a premissa. Então, temos aí um aspecto importante de ser trabalhado. Né? E, então, acho que o S prefixou essa sistemática, procurou trabalhar no sentido de proteger a saúde e a vida como uma sistemática maior, mas não se ateve, né? Passou batido por essa circunstância. Também uma circunstância importante de proteção da atividade empresarial. Né? E o outro aspecto, Luciane, que me parece que agora ficou ainda pior nessa estruturação toda, foi não ter sido excluído também dos artigos 15 a 17, tratavam dessa circunstância da proteção do meio ambiente, né? Ou seja, a questão relacionada à realização dos exames, dos cursos ocupacional. Né? Então, parece, para mim, que a própria decisão do STF ficou professora, pela metade, está falhando, né? Muito e ao aqui. ficar pela metade, ela segue me criando então, mais a minha problemas ideia é que do a que senhora propriamente. faça alguma coisa. A gente tem duas opções, ou a gente desliga e tenta de novo, ou a senhora faria alguma consideração final, porque eu acho que os pontos principais a gente já meio que abordou aqui, né? Não sei se... Sim, mas é que tem bastante eco e eu acho que não está... Estou te ouvindo. A gente não está conseguindo, está travando bastante a sua imagem também. Quem sabe, professora, a opção de ligar e desligar, e aí a senhora faz um apanhado geral e conclui, pode ser? Vamos tentar de novo? Só para pedir para o nosso público aqui. Mas muito obrigada, professora. Vou tentar desligar e começar uma outra, tá bem? Tá bem? Eu acho que talvez essa seja uma opção boa. A nossa tecnologia aqui nos ajuda. Espera aí. Sim. Professora, vamos ver se a senhora entra de novo. Vamos ver a professora Marta. Aqui acenou. Marta. Visualizar. Pessoal, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas é assim mesmo. O problema é a nossa tecnologia, professora, que a gente ainda não está muito
expert aqui, ela não funciona, não nos ajuda 100%. Às vezes é o local, às vezes é sei lá. Mas, enfim, agora eu acho que eu estou lhe ouvindo. Deixa eu lhe ouvir um pouquinho, para ver se está bom, se melhorou. Muito bem. A tecnologia tem sido um problema sério também e vamos lá, nos gera uma dor de cabeça de vez em quando bastante significativa, né? Também é um motivo de estresse no momento atual. Mas, professora, então, fazendo um apanhado, a senhora estava indo muito bem ali no Supremo Tribunal, nas decisões, embora o Supremo ele tenha sempre, na questão da saúde, tenha mantido uma postura protetiva em questões de saúde, eu tenho achado interessante, assim, via de regra. Né? Talvez essa da MP tenha sido mais questionável, mas a gente ainda tem o mérito, né, para ser julgado, pelo que eu entendi. Exato. Enfim. Exato. E, professora, por exemplo, assim, ó, quer ver? Eu vou lhe fazer um questionamento. Eu estou acompanhando uma amiga minha que é fisioterapeuta, que estava em benefício saúde, o benefício expirou em abril, mas o sistema não atualizou, então ela não pôde, por exemplo, sacar os R$600 do Corona Voucher. Então, esse descompasso entre previdência e direito do trabalho realmente está causando bastante dor de cabeça. Então, consta que essa profissional está em benefício enquanto ela não está e ela não tem aí acesso à renda, e isso é uma preocupação grave. Outra questão críticas que eu tenho visto é a questão do aposentado, que não poderia ser incluído no bem. Então, tem outras questões aqui de saúde que também ultrapassam um pouco a MP 927, mas também são problemáticas, né? Até a questão dos controles. As pessoas indo para a fila receber o Corona Voucher porque não tem condições de baixar e fazer a transferência da renda por aplicativo. Então, são várias dificuldades adicionais aqui que se tem, porque não se tem justamente uma tecnologia que funcione bem, né? Não se tem um controle bom do ponto de vista previdenciário, né? E um pouco antes, convém lembrar que a gente estava com esse problema de milhões de benefícios sem serem analisados. A gente estava com um problema deficitário de pessoal e de material da própria Previdência Social. Então, chegando o coronavírus, isso tudo se exacerbou, né? E não se tem ainda uma resposta condizente. Então, eu queria que a senhora fizesse essas considerações e retomando um pouco a sua fala. Então, Luciana, colocaste um ponto muito importante, que é o ponto previdenciário, de fato, né? Eu acho que nós vivemos aí uma crise bastante forte, nosso conceito, na verdade, de seguridade social no Brasil. E a sistemática da reforma da Previdência, ela veio buscar, foi a melhor reforma que se pôde fazer para o período. Acho que, enfim, falta muito, tem muita coisa para ser desenvolvida, mas é melhor reformar alguma coisa do que nada, né? Eu acho que é um caminhar associado a isso. Mas, de todo modo, o que me soa muito forte no tocante ao sistema previdenciário é que nós temos um grande hiato no Brasil entre assistência social e social, né? Deveriam estar, de certa forma, casados. Ou eu estou vinculada a uma premissa de assistência, eu estaria vinculada a uma premissa de previdência. E, no fundo, a reforma, ela afasta duas disposições. Por quê? Porque a previdência nos exige contribuição, e a contribuição agora já é associada a um limite mínimo, né, de oferta, que eu só vou ter possibilidade de contar um determinado mês para o meu sistema. Professora, eu acho que aqui está falhando. Está falhando muito aqui. Tá. Eu acho que, nossa... Ó, a nosso público diz que está brilhante e está com saudades das suas palestras aqui. Mas, professora, eu acho que a gente talvez tenha que encerrar, porque está difícil a compreensão. A senhora está muito bem, mas não estou lhe ouvindo muito bem e nem lhe vendo. Quem sabe a senhora faz alguma consideração e a gente encerra. Professora. Oi. Bom,
Tá, cortando bastante. Sim. Finais, até para que possa ter uma correlação. Eu acho que o que fica disso tudo é essa necessidade de nós unir esforços para um conceito conjunto de previdência, saúde, assistência e trabalho. Né? Eu acho que se tem algo que ficou muito claro, e está claro desse momento, é que nós temos que localizar saídas conjuntas. Né? Infelizmente, bem como nós estamos precisando de medidas protetivas, emergenciais, na sistemática do direito do trabalho, também precisamos pensar medidas como uma sistemática de proteção previdenciária, que salvaguarde a figura da empresa e que salvaguarde também a figura do segurado nessa estrutura. Sou pena dos nossos hiatos de previdência, como falávamos antes dos cortes aqui, serem cada vez e nós estarmos colocando uma grande quantidade de brasileiros alijados de proteção. Né? Esse é o sistema e é o momento que eu percebo dessa estruturação toda. Né? Mesmo a oferta do Corona Voucher, como nós chamamos, ela não foi suficiente, nem chegou à integralidade daqueles que precisam. Por conta desse sistema mesmo, nós falamos, o sistema previdenciário também está paralisado, vendo a baixa dos benefícios, nem a oferta efetiva dos benefícios necessários em tempo real, e essas pessoas ficam indo, sem saber aonde, quando e como buscar ou reivindicar um determinado direito. E nós estamos falando aqui de direito à saúde, de manutenção do mínimo existencial, de direito à vida digna, né? de circunstâncias que não são extremas ou de superproteção, mas de mínimo, de fato, né? A oferta daquilo que é necessário para a nossa condição de subsistência nesse momento. Então, me parece, Luciane, que o ideal seria nós trabalharmos de uma maneira mais forte, coordenada, vamos colocar assim, coordenada, no sentido de estabelecer aqui novos conceitos, também em termos previdenciários para esse período. E aí fica de novo aquela sugestão, né? E ainda temos a possibilidade disso eventualmente acontecer, porque afinal a medida provisória também precisa passar pelo Congresso, e temos aí também a votação do STF no mérito das ações diretas de inconstitucionalidade, de se pensar em, quem sabe, no lugar de ficarmos discutindo se é ou não doença ocupacional, já trabalharmos com a oferta de benefício previdenciário híbrido, que proteja a figura do empregador, que vai ter uma atividade extrema de elaboração de prova, e que também proteja a figura do trabalhador, que precisa, na verdade, desse momento, da manutenção do seu vínculo, perto do benefício previdenciário para sobreviver. E com isso nós estaríamos ultrapassando o Covid puro e simples, e poderíamos trabalhar também com os efeitos posteriores que ele nos trará, né? Que com certeza nós teremos aí uma majoração muito forte de pessoas afastadas em período posterior por doenças outras que não propriamente o Covid-19, mas oriundas, né? Desse momento de estresse, momento de pandemia que assola, né? Eu acho que essas são as considerações. Eu quero agradecer muito a nossa audiência, né? Agradecer a ti pela coordenação desses trabalhos. Novamente, eu acho extremamente importante nós debatermos esses sistemas todos aqui, né? E já me coloco, claro, à disposição para outros debates, outras discussões que eventualmente a gente tem aí pela frente. Professora, eu que agradeço a sua participação e quero dizer que não é nada mérito meu, mas sim reputo todo o mérito ao professor Gilberto Stimmer, que está à frente na presidência da academia e que achou essa ideia interessante e eu apenas estou executando. E convidar já para os nossos ouvintes, amanhã praticamente vamos continuar esse debate sobre saúde do trabalho com o professor Guilherme Wunsch, da Unicinos, que vai falar sobre a proteção do trabalhador de plataformas.
Então, um pouco dentro dessa visão protetiva, um pouco ampliada, a questão da saúde, ainda continuamos nesse mesmo debate. E o que eu queria finalizar e dizer, professor, é o seguinte: veja bem, os Estados Unidos, que é um país extremamente liberal em matéria de trabalho, ele optou por encaminhar os trabalhadores afastados pelo Covid direto aos benefícios previdenciários. Obviamente, muitos ali não têm direito, tem toda a sistemática deles, mas ele optou encaixar naquilo que já existia. Outros países fizeram o mesmo, antes. Inclusive, do ponto de vista previdenciário, optamos por levar o seguro-desemprego, em vez de caminhar a pessoa direto para o seguro, optamos por levar o seguro-desemprego para dentro do contrato de trabalho, através do bem, quando há redução de jornada e de trabalho, aí a pessoa vai receber uma parte do governo, enfim. A gente criou um sistema um pouco mais complexo, mas foram as nossas medidas. Não significa que elas estejam certas ou erradas, porque o que a gente tem visto é os governos tentarem, ninguém sabe bem quais são as melhores medidas. E eu estava olhando dentro das orientações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um dos pedidos, assim, uma das sugestões para a gente implementar o financiamento dos estados com relação ao Covid seria a suspensão temporária do pagamento das dívidas externas dos estados, outras formas de financiamento do Estado, né, que se encontra, são estados que estão numa posição de vulnerabilidade também, então não tem como aportar tanto, né, ou por conta, não importa quais são os fatos, mas enfim, até pode dizer, por conta de corrupção, má gestão, ou mesmo uma falta de capacidade de gestão pública, né? Então, nós estamos com essas políticas, ou um erro de políticas públicas já em diversos anos que vem se seguindo, problemas de populismo, de ausência de democracia, enfim, então são tantos as dimensões do problema que não se pode reunir tudo de uma única forma. Mas, com certeza, o financiamento do Estado e uma resposta rápida sempre vai ser a mais eficaz. Então, professora, desculpa, eu acabei falando demais, mas eu gostei muito da sua abordagem, da sua ideia do hibridismo. Aqui, se tivéssemos ido direto para uma criação talvez de um benefício híbrido, aqui teríamos resolvido muito a vida dos nossos trabalhadores, né, e também dos nossos empregadores, né, que é o que se quer justamente a manutenção do emprego e da renda. Professora, então, uma última despedida para a senhora, uma última fala para a senhora, então. A senhora quer falar alguma coisa a mais? Sim, eu acho que só para complementar o que tu colocaste, eu acho que o grande fator aqui é nós percebermos o quão importante é observar nesses momentos o critério de atuação social do Estado, né? Ou seja, a forma como o Estado, de uma melhor ou pior, não importa, vai tentar localizar quando percebo que, apesar dos problemas que temos no tocante ao direito da Seguridade Social, o Brasil ainda é um Estado, né, com um direito de Seguridade Social presente efetivamente, diferente de outros, né, como os Estados Unidos e outras estruturas. Então, nós ainda temos uma camada, um colchão, pode não ser super suficiente, mas que nos salvaguarda ainda um conceito de mínimo existencial. Então, talvez trabalhar e criar dentro do colchão saídas nesses momentos de crise, né? E talvez aqui seja uma saída que não precise necessariamente ser exclusiva para o coronavírus, mas que possa ser utilizada para qualquer circunstância de calamidade futura. Quantas vezes nós temos vivenciado calamidades com muita frequência, né? Veja Brumadinho, Mariana, enfim, as circunstâncias relacionadas às enchentes. Por que não aproveitar essa nossa experiência agora, né, para o desenvolvimento de um sistema ou de um benefício híbrido que salvaguarde a população nesses momentos, né, que são momentos que não são típicos ou próprios, esperados por ninguém, né? Então, eu acho que o ideal é sempre aproveitar momentos de dificuldade para, com criatividade e também com responsabilidade, localizarmos
soluções positivas para o futuro. É o que se espera, né? É o que eu desejo sempre. E agradeço ter podido participar aqui, né? E quem sabe aí temos alguns temas interessantes nesse sentido. Então, agradecer a nossa audiência privilegiada, a todos aqui, e vou encerrar a live. Professora, muitíssimo obrigada. Fique bem. Obrigada aos nossos ouvintes, Carol, a Rosana, aqui a Carolina Gralha, o Jorge Araújo, os amigos que todos os dias aqui estão nos ouvindo. Obrigada e até logo. Até logo, professora. Fique bem. Muito obrigada. Tchau.